Na verdade, essa passagem, a mesma passagem que eu usei aqui na sexta-feira do Submerso. A partir do verso 38 até o 42. Você conhece a passagem? Nós lemos lá na sexta-feira, semana passada, né? Só que é com outra direção, essa que nós vamos ler. É outra aplicação na nossa vida. Viu? E essa passagem, você tem aí, né? E fala que Jesus chegou na cidade, no povoado, na povoado que Marta morava. E ele entra naquela casa, é bem recebido. E a dona da casa, Marta, eu imagino que para tentar agradar Jesus, talvez fazendo comida para ele, ou para eles, e ela não consegue dar a atenção devida. Não apenas a atenção que Jesus merece, mas porque o ser humano há uma necessidade de ouvir a Deus. Mas ela estava tão distraída que ela não consegue perceber, ela não consegue compreender que quem está ali na sua sala é aquele que é digno e que merece toda a nossa atenção. E porque ela estava tão ligada, tão distraída nas suas obrigações, que ela não consegue entender isso. Que mais que fazer comida, mesmo sendo para servir o mestre, era dar atenção a Jesus. O próprio Cristo, ele diz no livro de Mateus, capítulo 4, quando ele diz, olha, nem só de pão vai viver o homem, o ser humano, mas de tudo que vem de Deus. Você pode até não ter o que comer amanhã, mas se você estiver ligado, conectado com Deus, Ele vai operar um milagre amanhã. Quando você acordar, vai ter alguma coisa para você tomar café. Porque o que nos sustenta não é o pão que alimenta o nosso corpo. O que nos sustenta é a presença de Deus em nós. E Jesus estava ali naquela casa, e essa mulher, para mim, ela estava muito distraída. Talvez pensando em fazer uma comida gostosa. E você vê, eu vou me incluir. Na verdade, eu vou incluir a todos, homens e mulheres. E que, na verdade, é um ponto que devemos observar. Quando a gente vem para a igreja, a gente não vem para a igreja de qualquer jeito. Sim ou não? Sim, ninguém vem de qualquer jeito. A gente procura colocar uma roupa boa, aquela que cai melhor na gente, perfume. Os mais vaidosos, as mulheres, né, quase sempre. Quase sempre, né, porque tem agora uns método sexual, né, que faz pranchinha, faz sobrancelha. Passa até creme nos pés. Sim, é. Creme nas mãos. Para vir para a igreja. Mas isso é bom? É bom.
Mas qual seria a melhor preparação para vir para a igreja? É preparar o coração para adorar a Deus. Está preocupado de chegar no momento certo e ali derramar o seu coração em adoração. E mesmo, como eu disse, talvez pessoas que vêm para a igreja e não tem muito motivo para sorrir. Mas ele sabe de como é tão grande a importância de adorar a Deus. Ele vela tanto pela presença de Deus que mesmo ele triste, ele vem altamente preparado para se doar ao Senhor. Olha, embora Deus queira que andemos bem vestidos, Ele não está preocupado com a nossa vestimenta. Ele está preocupado com o coração quebrantado. Um coração voltado para Ele. Para a santidade. Eu pergunto a você, e não me responda, quantos de vocês, no dia de culto, pelo menos no dia de culto, você tira um tempo para orar ao Senhor e dizer: Deus, hoje é o dia. Eu não estou bem, mas eu vou te adorar. E você ora, você lê Bíblia. Não me responda. Mas você faz isso? Não diga nada não. Então, o Senhor, Ele prefere obediência, dedicação do que sacrifício. Mas às vezes a gente está tão distraído no se preparar, no se arrumar para vir, que a gente nem percebe que Ele também está lá, na nossa casa, no nosso quarto, e a gente não dirige uma palavra para Ele, de adoração, de reconhecimento. Querido, não dorme não, porque senão eu vou ficar em pé e vou começar a gritar aqui. Eu estou tentando fugir da minha linha. Tá bom? Que eu não estou cantando música de niná, não. Pelo amor do Eterno. Daí já está, na idade até que é compreensível. Amém? Porque se você dormir, você vai embora vazio. Viu? Então, queridos, não seja distraído como foi Marta. Entendeu? Até mesmo lá, mesmo que não seja o dia de adoração na igreja, mas ele é para estar lá com você também, sim ou não? A presença de Deus tem que estar ali, meu irmão. E durante o dia, que atenção se dá a Ele. Sabe, isso é sério e preocupante. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque ainda hoje é assim. Em pleno século 21. Onde a palavra de Deus é fácil de se ouvir, fácil de se ler. Mas ainda hoje é essa a realidade. O povo distraído nesse mundo. Crentes distraídos. E veja que nós temos tudo para vivermos distraídos. Temos tudo para vivermos uma vida sem dar como muitos fazem, um pingo de atenção para o Senhor. Quando eu digo que ainda hoje é assim, porque a gente sabe. Ei, não estou jogando direta não, eu estou falando para a igreja. E se eu estou falando para a igreja, eu estou falando diretamente. Até porque crente não pode levar indireta. Você sabe o que é a indireta?
A indireta é que no passado chamava o quê? De piada. Crente não pode viver de piadinha. Eu não estou jogando piada, eu estou falando direto com você. Amém? E comigo também. Tem apóstolo, eu estou falando direto com você. Eu estou falando para a igreja, eu estou trazendo essa palavra para nos tratarmos, para abrir os nossos olhos, e você vai entender o porquê dessa minha preocupação. Já estou aumentando o volume. Entendeu? Eu consigo ver cristãos, crentes, distraídos com o seu trabalho. Mas apóstolo, que mal tem isso? Ei, tudo tem seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para trabalhar. Mas tem gente que fica distraído o tempo todo no trabalho. Marta não estava brincando. Marta estava trabalhando e fazendo algo para Cristo também. Mas veja que Cristo não se alegra, pelo contrário. Quem alegra o coração de Jesus naquele momento é Maria. Porque descobriu que o mais importante era estar ali aos pés de Jesus. Mais importante do que o teu trabalho é você ter um tempo para sentar aos pés de Jesus. Então, ei, não seja escravo do trabalho, não, seja servo do Senhor. Não deixe o trabalho te dominar, não vai trabalhar não vai fazer algo que vai tomar o teu tempo todo. Apóstolo, eu não tenho minha devocional porque eu não tenho tempo. Deixa eu ser sincero com você. Você não tem tempo porque você não quer, meu irmão. Porque você vive distraído, você não sabe, você não tem, você não mede o valor, a importância, a dimensão que tem a presença de Deus na sua vida, na vida do crente, na vida do ser humano. Eu nunca quis um trabalho que me tomasse o meu tempo para Deus. Eu nunca quis isso. Eu nunca aceitei. Entendeu? Porque tem gente que faz. Ele abre mão de tudo. Já passou pessoas aqui na igreja que abriu mão do ministério porque queria se dedicar só ao trabalho. E a Bíblia vai dizer do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder sua comunhão com Deus, perder a sua intimidade com o Espírito Santo e perder a sua salvação. Porque tem pessoas que acham que desvalorizando, desonrando a Deus aqui, vai ser honrado após a morte. Não vai, o Eterno disse: eu honro aqueles que me honram. Eu dou atenção àqueles que me procuram. Amém? Pessoas que ela se distrai com estudo, com lazer, que ela vive distraída na TV, a televisão, no celular, nas redes sociais e com o pecado. Eu acho que nessa minha recuperação da cirurgia, eu vi porque eu nunca assisti tanta televisão na minha vida como eu assisti nesse dia. Entendeu? Quando não era na sala, era no quarto. Eu cheguei a passar, só na sala, a média de umas 7 horas no sofá. Sentado, com a perna estirada, ou então deitado, assistindo televisão. Mas calma. No meio na televisão, era a mensagem que eu assistia, era louvor também. E eu vi o risco que crente que passa muito tempo, você que passa muito tempo assistindo programação secular na televisão, você que passa muito tempo com o celular na mão, você está distraído. O inimigo está se aproximando de você e você nem percebe. Você está esfriando e nem percebe. Você está perdendo a alegria do Espírito Santo e nem percebe. Você está perdendo a comunhão do Espírito Santo e nem percebe. E é nessa distração que o ladrão, Satanás,
O ladrão, que está lá escrito em João, capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão para quê? Roubar. Ele sabe roubar os distraídos. Ele sabe roubar os sonhos ministeriais, espirituais. Quantos de vocês que estão aqui, que tinham sonhos ministeriais e não tem mais? Por que que não tem mais? Porque se distraiu, o diabo roubou. Você tinha sonho de ser usado por Deus, mas não tem mais. Porque você se distraiu com alguma coisa nesse mundo. E o diabo roubou os seus sonhos. Mas presta atenção. Cristo, ele diz em Lucas capítulo 9, verso 62, que não podemos nos distrair. Lucas 9, 62 diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você sabe o que é isso? Olhar para trás, isso é distração. Tenta pilotar uma moto olhando para trás. Tenta dirigir um carro olhando para trás. Tenta andar de bicicleta olhando para trás. Você vai ver, vai se arrebentar no muro ou bater num carro de frente. Jesus está dizendo, olha, não se distraia. Ei, você que já colocou a mão, já pôs a mão no arado, não pode se distrair. Eu já expliquei para vocês o que quer dizer arado, pôr a mão no arado. Entendeu? Arar a terra. Hoje, quase não existe mais. Aqui no Nordeste tem, ainda, mas muito pouco. Mas se ara a terra hoje, os grandes produtores com máquinas agrícolas de primeira linha, puxado por tratores, que vai virando a terra, abrindo eiras. Só que nesse tempo não era assim. Era um animal puxando um pedaço de madeira e aquela pessoa, aquele trabalhador, aquela peça de madeira amarrada no lombo do animal, enfiada no chão. E aquele trabalhador tinha que fazer bem linheiro, bem retinho, aquela cava. E quando Jesus diz, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, ou de lado, vai sair do prumo. Quantos estão me entendendo? Então Jesus está dizendo, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode se distrair. Quando olhamos para trás, nós perdemos o foco. Nós perdemos o alvo. Você sabe o significado da palavra se converter, conversão? É quando você atinge o alvo. Muitos crentes se perdem no caminho, eles se desviam, eles deixam de adorar a Deus, eles voltam para o mundo, porque eles se distraem com o pecado, com as coisas desse mundo, e eles perdem o foco. Eles perdem o foco, o alvo. Eles saem do caminho. Para andar no caminho que é Cristo, tem que andar focado. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não pense que eu já alcancei o alvo, o meu objetivo. Mas eu sigo para o alvo. Eu deixo as coisas que passaram, eu deixo para trás e sigo. A gente consegue ver crentes ainda apegados a coisas mundanas, ver crente pegado a coisas do passado. Crentes ainda magoados com alguém que lá no passado lhe magoou. Lembranças. Entendeu? Mulheres casadas que ainda estão apegadas às coisas do passado, porque maridos ainda, apegado a coisas do passado. O coração está lá e não consegue se concentrar.
não consegue olhar para frente, não consegue andar para frente, se distrai com coisas insignificantes, que não vão justificar perante a Deus, quando chegar diante do Senhor. Quantos estão me entendendo? Então, queridos, não podemos olhar para trás, não podemos nos distrair. Precisamos estar focados. Por quê, apóstolo? Você sabe por quê? Porque Cristo, veja bem, quando Ele vier novamente, Ele vai pegar muita gente distraída. Ele vai pegar muita gente de surpresa. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Que 5 entrarão com o noivo para a festa de casamento e outras 5 não. Porque quando o noivo chegar, elas vão ser pegas sem o azeite na sua lamparina. Deixa eu te perguntar, na tua lamparina tem azeite? Esse azeite é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Você sabe o que vai tornar o crente pronto para o arrebatamento, ou mesmo que morra antes do arrebatamento e vai para o paraíso, é o Espírito Santo. Quando o crente tem um Espírito Santo, a sua lamparina está acesa. Mas pode haver um crente sem o Espírito Santo? Sim. Há muitas pessoas fora de Deus que creem em alguma coisa, que são crentes, mas que não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo. O Espírito Santo, ele é que torna o cristão a luz. E muitos serão pegos. Você sabe por quê? Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, diz que Cristo ele virá como um ladrão. Você sabe como é que o ladrão ele vai agir? Quando o ladrão ele vai roubar, ele vai gritando, dizendo, eu vou roubar. Não, ele vai pegar uma distração. Enquanto as pessoas, se for entrar em uma casa, um arrombador, ele vai esperar um momento que as pessoas na casa estejam em um profundo sono. Coloca lá, meu amado, lá, Tessalonicense, se é essa passagem aí mesmo. E ele virá assim. 5:2. Ele virá quando menos esperarmos. Você vê, escuta. Você anda vendo isso nos púlpitos das igrejas, nas redes sociais, dizendo, se preparem porque Cristo está às portas. Não. Quais são os sermões que estão sendo pregados? O que está sendo pregado nas igrejas e nas redes sociais? São sermão de autoajuda, de conquista, que vai vibrar a nossa alma, ou pelo menos o nosso coração humano, carnal. O que a gente vê é isso hoje. A igreja está adormecida, a igreja está distraída. Deixa eu te perguntar, não me responde não, responda para você. Se Jesus viesse hoje, o arrebatamento, você teria ido? Se Jesus tivesse vindo, o arrebatamento tivesse sido há 2 horas atrás, você teria ido? Se Jesus tivesse te chamado, tivesse recolhido você há 2 horas atrás, você estaria hoje no paraíso? Talvez não. Talvez você diga, não, eu não estaria. Mas por quê? Porque você está vivendo em distração. Acorda, meu irmão, antes que seja tarde.
A igreja precisa estar atenta aos sinais. Nós temos que estar atentos. Um olho no peixe e o outro no gato. Você sabe como é que devemos viver nesses últimos dias? Do mesmo jeito que lá na reconstrução dos muros de Jerusalém, nos tempos de Neemias e de Esdra, chega um momento que a Bíblia diz que estão com uma mão a espada e a outra a colher de pedreiro. Você sabe que devemos viver, você sabe como? Trabalhando, se dedicando no trabalho, mas com o coração em Deus. Porque a qualquer momento, a trombeta do arrebatamento soará, ou tua senha pode chegar, a tua vez. E nós não vai justificar quando dizemos, Senhor, lembra das vezes, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, tu sabes que eu não me dediquei mais por conta do meu trabalho. Senhor, lembra que eu era empresário e eu tinha que prestar atenção, eu tinha que supervisionar, eu tinha que liderar ali, Senhor, e eu não tinha muito tempo. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que já têm falado para mim, apóstolo, eu não estou me dedicando, porque Deus sabe da minha correria. Olha só. Porque Deus sabe da minha correria, apóstolo. Olha, apóstolo, eu não sou líder de célula porque Deus sabe da minha correria. Eu tenho até vontade, apóstolo. Eu tenho vontade de participar de uma célula. Apóstolo, eu tenho vontade de participar das atividades na igreja. Mas a minha correria, apóstolo, olha, eu saio cedo e passo muito tempo no trabalho. E quando eu chego cansado. Apóstolo, eu até tenho vontade de orar mais, de ser mais dedicado em oração. Eu tenho até mais vontade, apóstolo, de ter mais unção de Deus. Mas o tempo não me permite, apóstolo. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você não me convence, quanto mais a Deus. Esteja atento, amados. Porque a qualquer hora a trombeta vai soar do arrebatamento. Você sabe por que apóstolo está dizendo isso? Porque nós estamos vivendo, esta é a geração do fim. Embora a Bíblia diga que deu os sinais dos princípios das dores, mas há os sinais que a Bíblia fala que acontecem nos últimos dias, coisas que antecederiam a volta de Cristo. Você lembra de algum desses sinais? Você já percebeu que nós estamos vivendo muitos sinais? E está aí, passando nas mídias, nas redes sociais, na TV aberta. Mas parece que a igreja nem sabe disso. Porque a gente não vê uma preocupação no nosso meio. De dizer assim, olha, deixa eu te falar, eu não lembro de... Nesses últimos anos, alguém chegar para mim e dizer, apóstolo, olha, eu vou abrir mão de muita coisa, olha, eu estou sentindo que, o negócio está apertando, já está começando, o negócio está perto, e eu vou me dedicar, apóstolo. Eu não lembro. Mas eu quero citar 3 coisas, 3 sinais, 3 profecias da Bíblia para os últimos dias, e que nós estamos vivendo. Isso aqui para nos alertar. Deixa eu ver o horário. Eita, vou falar ligeirinho aqui. O primeiro sinal, está passando aí na TV, o rio Eufrates. Quem já ouviu falar nessa notícia? Que secou. Uma profecia para os últimos dias, Apocalipse capítulo 16, versos 12. Fala que esse grande rio secaria nos últimos dias. Nos últimos dias.
Apocalipse, capítulo 16, versos 12, coloca lá. O rio Eufrates, ele tem, você deve estar sabendo de algumas informações, 2.700 quilômetros. Muito importante na Ásia Ocidental, que consegue ali alcançar a Síria, Iraque, Turquia. Rio tão importante que se junta ao rio Tigre e desemboca no Oceano Índico, acho que é isso. E ele secou, meu irmão. Está dizendo que é nos últimos dias? Está dizendo aí? Que nos últimos dias está dizendo? Olha na tua versão aí, Apocalipse 16, versos 12. Nos últimos dias. Essa é a profecia para os últimos dias. Olha, se está acontecendo isso, então nós estamos vivendo já os últimos dias. Amém? Alguém pode até não concordar. Pode até não querer acreditar, mas está escrito. É por isso que temos que estar atentos. É por isso que não podemos nos distrair com nada nessa vida. O Senhor está no nosso meio. Temos que dar atenção para Ele. Temos que parar de correr. Porque nem só de pão vive o homem. Segundo sinal, 2 Timóteo capítulo 3. E eu vou ler com você. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 até o 5, que fala do egoísmo e descontrole moral do povo nos últimos dias. Pegou aí? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Eu vou ler, não tudo, mas veja bem. Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nós estamos vivendo os tempos difíceis ou não? Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais. Olha só. Queridos, não é só uma questão de momento, essa questão da desobediência aos pais, não é só uma questão de momento. Ah, porque esse é o momento. Não. É porque, veja, nos meus dias de criança, de adolescente, não era assim. Filhos rebeldes, desobedientes. Filhos que dizem na cara do pai: você está mentindo. Filhos que batem na cara do pai e o pai fica sorrindo, na cara da mãe. No meu tempo, os pais estão conversando, os filhos passam na frente, no meio. No meu tempo não fazia isso. Uma vez minha mãe conversando com uma mulher, e eu quis me meter na conversa, ela meteu a mão na minha boca, que o sangue desceu. Cala a boca que eu estou falando. Hoje a mãe está falando e o menino está dizendo: é mentira. E os pais ainda sorriem. Acha graça. Acha bonito. Filhos pequenos que não respeitam pais. Entendeu? Você sabe que vocês estão plantando morte, morrendo cedo. Ó.
Não deixa teu filho cair nisso não, mesmo que ele esteja vivendo nesse momento. Deixa não, pai, mãe. Quebra a boca dele com a mãozada. Bota de joelho em cima do caroço de milho. Vai salvar ele do inferno e da borracha da polícia. Vai salvar ele da cadeia. Pega o cinturão. Cadê o cipó? As mães já não usam mais cipó de vassourinha. O filho faz a danação, ele fica chorando, dá celular. Filhos desobedientes, estão criando cobra para picar vocês mais tarde. Fazer você sofrer. Minha mãe, era só olhar para a cara dela, que ela, o olhar já sabia que mais tarde tinha ataque. Filho desobediente. Olha só. Desobediente aos pais. Não terão respeito pela religião. Você vê o que o pessoal faz hoje? Os que se dizem que nós que somos, os evangélicos, que nós somos homofóbicos, o que eles fazem com a nossa religião? Rasgam a nossa Bíblia. Faz encenação do nosso Cristo. Essa geração, é o tempo, ó. Eu nunca vi isso, meu irmão, há 20 anos atrás não existia isso. As pessoas mesmo não sendo religiosos, mas eles temiam, eles respeitavam. As igrejas, não entrava igreja para roubar, hoje entram e levam tudo. Não respeita a religião. Vai lendo aí. Não terão amor um pelos outros. São caluniadores e muita coisa ruim. É esse o momento que nós estamos vivendo. É esse o momento que estamos passando. E a terceira profecia. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1. Que nos últimos dias, coloca lá. Muitos deixarão a sua fé. Muitos deixarão a sua fé. Isso está acontecendo, sim ou não? Tem mais cristão fora da igreja do que dentro da igreja. Mesmo que, às vezes, estando dentro da igreja, não quer dizer que estejam vivendo a fé. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas que já abandonou a fé. Você vê pessoas que outrora era cristão, hoje é feiticeiro. Hoje diz que é ateu. Não quer nem saber, não quer nem ouvir falar no nome de Deus. Amaldiçoa o nome de Jesus. E é o que está acontecendo. Há 15 anos atrás não era assim. Complicado. E voltando para me finalizar ao segundo ponto, que lá de falar os avarentos. Está falando de um povo avarento, um povo de Deus avarento. Apegado aos bens. E quando morrer não vai levar nada. Não vai levar uma moeda, a não ser que alguém jogue lá dentro. Não tem aquelas pessoas antigamente que tinham a dentadura de ouro? Quando morria o ladrão, desterrava ele e tirava o dente dele de ouro. Nem isso leva. Avarentos, soberbos, ingratos e apostatas. Apostatarão da fé, deixarão a fé, deixarão de seguir Jesus, deixarão de crer no Criador. Mas a maioria do povo de Deus não está atento a esses sinais. Então acorda, igreja. Esse é o momento de se limpar ainda mais. Esse é o momento de buscar a presença de Deus.
e não abrir mão dela por nada nessa vida. E eu quero concluir dizendo, nesses últimos tempos, Satanás tem investido bastante em diversões e entretenimento. E é verdade. Você vê, por exemplo, no celular, além do celular, além das redes sociais, ainda tem aqueles jogos. Não tem um jogozinho, não tem? Não tem aquele que as pessoas ficam de longe brigando? Como é o nome daquilo? Free Fire. Passam, meu irmão, cara de barba e bigode, pai de filhos e neto, passam horas e horas. O irmãozinho lá na casa dele, ele com o outro, horas e horas, mas não tem um tempo para ler Bíblia. Diversão. Amém? Festa por cima de festas. Apóstolo, o cristão não pode se divertir? Pode, mas não pode negligenciar a sua vida com Deus. Você está entendendo? Olha, o crente que vigia, até na diversão dele, ele está vigiando. Ele vai para um banho. Olha o crente que vigia, olha o crente atento. Quando ele vai sair, ele ora. Ele diz: Senhor, vem comigo, me abençoa. Quando ele chega lá, ele agradece e diz: Senhor, permanece comigo. Ele vai para um banho. Ele ora quando sai, quando chega, ele diz: Senhor, repreende todo demônio que possa agir nas águas. Quando ele pega o carro, pega uma moto ou de ônibus, ele vai, ele agradece e: Senhor, me abençoa na volta. Vocês estão entendendo? Até na diversão ele está ligado. No trabalho ele está ligado. Ele vai para o trabalho, ele ora. Quando ele chega, ele ora. Ele vigia. O crente que está atento, ele, meu irmão, é um olho no gato e outro no peixe. Amém? A Bíblia diz que em tudo devemos dar graça. Então, por isso a Bíblia diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas ele vai colocando em ordem. Igreja, acordem, por favor, antes que seja tarde. Deixar para despertar depois que o noivo chegar já era. Então, presta atenção. Satanás tem investido nesses últimos tempos em diversão e entretenimento, festas, músicas, redes sociais e muitas coisas. Amém? Você vê a facilidade que temos nas redes sociais, a tecnologia, tudo para nos prender a nossa atenção. Tudo. Então acordem. Você entendeu? Pois aplauda o Eterno bem forte. Se coloque de pé. Em nome do Cristo ressurreto. E não se distraia. Crente distraído perde a bênção, perde a salvação. Não seja como Marta. O que mais precisamos nessa vida está bem pertinho de nós. Pode ir. O que precisamos, mais precisamos nessa vida, na verdade, Ele sempre quis estar perto de nós. Ei, ei.